Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, aqui está tudo bem. Olha só, a gente vai iniciar o livro didático de língua portuguesa. Vamos iniciar o volume 3 com um assunto bem legal e bem interessante. É o gênero textual conto. Para essa aula, eu preparei, gente, esse slide que vocês vão começar a perceber aí a apresentação dele. E aí eu vou pedir para vocês acompanharem a leitura junto com a prof e a explicação. Vamos lá? Então, gente, como está aparecendo aí no slide para vocês, o conto, ele é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta. Ele tem começo, meio e fim, né, da história, narrados de maneira bem breve, porém o suficiente para contar a história completa. O conto, ele possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Os elementos de um conto, né, para que uma narrativa seja considerada um conto, esses elementos são muito importantes. Quais são esses elementos? Os personagens, o narrador, o tempo, o espaço, o enredo e o conflito que está acontecendo. Os personagens podem ser reais ou fictícios, precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários, que ganham vida e consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa. Embora seja comum que o conto tenha poucos personagens, existem contos com muitas delas, habitantes de um bairro, por exemplo. Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve. E o narrador? O narrador ele pode contar a história de duas maneiras diferentes. O narrador é aquela voz que conta a história dentro daquela narrativa. O narrador ele pode ser um personagem, né? Quando é um dos personagens que vivencia a história, e ele também faz o papel de narrador. Então, um desses personagens narra a história, ou o narrador observador. É aquele que não participa da história. Ele é apenas uma voz contando o que acontece e narrando essa história. Agora, no tempo, gente, as narrativas elas podem passar em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que ela ocorre. É bem comum que a história dos contos aconteça em pouco tempo, podendo ser minutos ou até alguns dias, mas é possível que elas se passem durante muitos anos. Em qualquer um desses casos, a narrativa será breve. Quando eu falo sobre o espaço ele é onde está acontecendo, onde é que os personagens estão. Por se tratar de uma narrativa curta, é comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços, certo? Muitos cenários, mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história, podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, ou um país inteiro, ou até outra galáxia distante e imaginária, ok? O enredo é o que acontece na história, é a sequência das ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim. Conflito, gente, os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais ou em uma das ações iniciais, e que faz com que outras ações sejam tomadas pelos personagens para solucionar o problema. Essa sequência de ações, ela forma um enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Qual é a estrutura do conto, gente? Ele é estruturado em 4 partes: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Lá na introdução é onde tem o início da narrativa. Lá no desenvolvimento é onde a gente apresenta as ações que modificam o estado inicial. Vemos o conflito, a situação problema, tá? No clímax é o momento que tem mais tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas vão definir o rumo da história. E para concluir, para fechar, né, vem a solução desse conflito. É o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Quais são os tipos de conto? O conto é classificado como um gênero narrativo, ou seja, um tipo de narração.
No entanto, existem vários tipos de conto, dependendo dos elementos que compõem a história e de como ele pode terminar, ok? Tem o contos de fada, né? O contos maravilhosos, que são narrativas curtas que possuem um elemento maravilhoso em sua composição, ou seja, algo mágico e sobrenatural. Geralmente começa lá com Era uma vez e termina com um final feliz. E aí tem o conto de terror, que é um subgênero mais moderno do que o conto de fadas. Nos contos de terror, as histórias incluem os elementos sobrenaturais sem aquele ar de naturalidade. Trata-se dos contos de terror com personagens lendários, como vampiros, lobisomens, mortos-vivos, tá? E um detalhe importante, nem sempre a narrativa termina com um final feliz. O conto fantástico, ele traz um elemento absurdo, cenários e personagens do próprio cotidiano. São personagens comuns levando uma vida comum até que algo absurdo acontece. Então, como vocês viram ali, a prof explicou um pouquinho mais sobre o gênero textual, né? Conto. E aí vocês perceberam que a prof mudou um pouquinho a dinâmica. Fiquei lá escondidinho e vocês ficaram só ouvindo a voz da prof? É isso mesmo. Caso ficou alguma dúvida nesse conteúdo, gente, manda uma mensagem lá para a prof, tá? No WhatsApp, que eu vou estar respondendo vocês assim que possível, certo? Bom, para nossa aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos! Ah, não se esquece de deixar o seu joinha aí no nosso vídeo.